Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Ousar. Meu nome é Jonathan. Meu nome é Gabriel Milbratz. E nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Ferreira, médico urologista, especialista em reposição hormonal, principalmente masculina, não é mesmo, doutor? E para a gente falar um pouco sobre esse assunto, que é bastante polêmico, dependendo de qual é a vertente que você vai, se é para reposição hormonal para você, que você realmente precisa para o homem viver bem, ou se a gente vai para um lado de bodybuilder, o que é certo, o que é errado. Muitas dúvidas com certeza a gente tem, e é muito bom receber o doutor aqui para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Esclarecer um pouco, né, nesse mar de informação que a gente tem hoje, porque até uns 5, 10 anos atrás era um tabu, né? A pessoa tinha que ir lá comprar do Paraguai e se aplicar escondido em casa. E hoje em dia acho que já chegou numa normalidade do homem começar a entender que é importante, mas ainda tem muita informação, né? Para quem nunca usou, para quem não conhece, qual que é o primeiro passo na visão do doutor? Bom, obrigado primeiro pelo convite, né? Bom, como a gente já estava conversando aqui antes, né? Todo homem começa a envelhecer a partir dos 35 anos. A gente não envelhece e perde os hormônios. A gente começa a envelhecer porque perde os hormônios, né? A natureza começa a nos tirar os hormônios, começa a nos tirar outros nutrientes e a gente começa a envelhecer. A gente, eu digo, não é só o homem, a mulher também, né? O homem tem uma predominância de testosterona muito maior do que a mulher, e a mulher tem uma predominância de hormônios femininos, estrogênio, progesterona, muito maior do que o homem. Mas todo mundo tem tanto estrogênio, progesterona e testosterona. Tá? E a gente começa a envelhecer. Todo homem deveria, pelo menos, pensar em começar a fazer uma terapia de reposição de testosterona, porque o homem é como um interruptor de parede. É um hormônio só. Você liga e desliga ali, é a testosterona. A mulher é uma cabine de avião. Tem botão para todo lado e é muito difícil você modular uma mulher corretamente. É possível? É possível, claro que é, né? Inclusive, recado para as mulheres, não aceitem que você entrou na menopausa e a sua vida acabou. Tá? Isso não existe. Você tem vida, você pode melhorar muito depois da menopausa e você precisa de hormônio, tá? Essa história de que hormônio dá câncer, isso vai depender de muita coisa, mas procura um bom especialista, uma pessoa que entenda bem de terapia de reposição hormonal, porque você pode fazer terapia mesmo que tenha história de câncer na família. Tá? E até a menopausa, esse assunto que eu achei bem interessante, ela pode ser reversível, digamos, a mulher já passou da menopausa, está com todos os sintomas ali já rodando nela, ela consegue reverter um pouco disso? Você pergunta a reversão no sentido de libido, voltar a menstruar? desejo. Não. Não, até menstruação não tanto, mas o desejo sexual, por exemplo, uma vida mais ativa, sim, com claro. hormônios. Sim, a mulher quando entra na menopausa, ela tende a acabar perdendo a libido, né? Ressecamento vaginal, começa a ter dor na relação, então isso atrapalha muito o casamento, né? Porque muitas vezes o homem, mesmo já estando com 50, 60 anos, ele ainda tem um nível hormonal, ainda tem libido, ainda tem ereção, dependendo, obviamente, se não tiver outras comorbidades envolvidas, né? Mas é claro que pode. A mulher, que eu falei, a mulher não deve aceitar passivamente que entrei na menopausa, minha vida acabou. Nada disso. Ela deve fazer terapia de reposição hormonal. Doutor, tá? E melhora tudo. Se a gente pensar assim, a gente quando está na nossa juventude, eu acho que a gente está na nossa melhor fase. A gente está bem, produz bem, é aguerrido, né? Você tem uma vida muito boa porque o corpo está produzindo tudo que a gente precisa para realmente viver bem. A doutora falou ali 35 anos, o corpo começa a tirar algumas coisas e por causa desse tirar, da natureza mesmo, isso a gente começa a sentir sintomas do envelhecimento. Então existe como a gente voltar a ter aquela vida que a gente tinha quando era jovem, se sentir como a gente se sentia quando tinha 20 anos, questão de tudo, assim, no geral da vida, disposição. Claro. Com a reposição hormonal. Não só com a reposição hormonal, tá? Isso é uma coisa multifatorial, né? Eu costumo dizer que hormônio é a cereja do bolo, tá? Para você ter uma longevidade saudável, para você ter uma vida saudável, você tem um tripé. É alimentação saudável, exercício físico e sono adequado. É um banquinho de 3 pés. Se você tirar um banquinho, ele tomba. Um pezinho, ele tomba, né? Então você precisa ter esse tripé bem estabelecido.
Você precisa ter uma alimentação adequada, né? De preferência uma alimentação que não tenha tantos contaminantes, por isso a gente fala que a alimentação orgânica é muito importante, é mais cara, mas seria muito importante, que hoje a gente sabe que os alimentos estão extremamente contaminados, tá? Você precisa ter atividade física, não existe longevidade saudável sem atividade física. Todo mundo, principalmente depois dos 45 anos, tem que fazer musculação. O corpo foi feito para se movimentar. O corpo foi feito para se movimentar. Enferruja, estraga, dá problema. O osso só tem uma função, é segurar músculo. Se você não faz atividade física, você não cria músculo, você vai desenvolver osteoporose, osteopenia, né? Então você precisa criar músculo, tá? E você, para recuperar, você precisa dormir bem. Então não adianta nada você fazer muita atividade física, você comer muito bem e não dormir nada, que você não vai recuperar. Né? Até se não me engano, foi um japonês que ganhou o Nobel de Medicina, foi porque ele descobriu justamente que as nossas células se regeneravam à noite. Porque a gente precisa de sono profundo para regeneração celular. Tá? Então, depois que você tem esse tripé bem estabelecido, você pode e deve fazer uma modulação, uma terapia de reposição hormonal. Às vezes, doutor, pode ser também que a reposição hormonal ajude a pessoa a ter disposição para conseguir também fazer essas 3 frentes ativas, né? Até porque, se tiver com uma testo baixo, o cara tá morto. O cara não tem disposição para fazer nada também, né? Nem que a academia, fazer exercício nenhum, né? Por isso que eu digo assim, é muito importante você escutar o paciente. Ele vai chegar na tua frente, tem muita gente que chega na tua frente e fala assim, eu vim aqui para fazer uma terapia de reposição hormonal. Eu vim aqui para fazer injeção, eu vim aqui para colocar implante, né, de testosterona. E chega ali, você vê que o cara está obeso, o cara não come direito, né, o cara não dorme, não faz atividade física. Eu vou falar para ele, olha, cara, você não é elegível para isso. Você precisa primeiro merecer o hormônio. Tá? Legal. Isso aí é importante. Né? Interessante. Aí, isso é muito importante, até porque muitas vezes você tem que pesar a expectativa e a realidade da pessoa. Ela chega, às vezes, com a expectativa, porque ela conheceu a história do Jonathan, né? A gente estava conversando em off aqui antes. Não, eu quero fazer, o Jonathan melhorou, só que o Jonathan é um cara magro, né? O Jonathan é um cara que, se cuida, a alimentação. Agora, não, chega um cara gordinho lá, um amigo teu que seja obeso, você, não adianta, vou fazer testosterona nele. Pode prejudicar ao invés de ajudar? Vai prejudicar. Porque a testosterona, o excesso de gordura transforma grande parte da testosterona em estradiol. Então, o cara, em vez de melhorar, ele vai piorar. Ele vai começar a acumular mais gordura na cintura, mais gordura na mama. Então, ele vai começar a estrogenizar. Em vez de melhorar, ele vai piorar. Entendeu? Então, não é assim. Eu quero fazer, eu vou fazer. Agora, como você falou, tem muita gente que chega numa situação calamitosa, sem hormônio nenhum. Você dosa o hormônio do cara, tá lá no pé. Testosterona total, testosterona livre, tá lá embaixo. O cara tá sem disposição, adinamia, o cara não pensa direito, o cara tá deprimido. Você tem que fazer um pouco de hormônio para ele, para depois você modular o restante. Né? O cara tem vontade de fazer, mas está... Para ter vontade. Tá tão lá embaixo que não consegue sair da... Mas o cara precisa minimamente fazer o básico. O cara tem que se ele está acima do peso, ele poderia alimentar melhor, por exemplo, e começar a limpar a casa. Exatamente. É como se, eu tô com a casa suja, eu vou receber o hormônio. Não vai dar certo. O hormônio vai sujar e vai estragar mais ainda. O que eu falaria para esse gordinho. Falar, confia aqui em mim, vamos lá, vamos junto. Então, você vai melhorar a tua vida, vamos melhorar a tua alimentação, vou te mandar para uma nutricionista funcional, você vai melhorar a tua alimentação, vamos falar com o personal, vamos fazer uma academia, vamos melhorar, né, o teu sono aqui, dá pra gente melhorar a qualidade do teu sono. Vamos primeiro te equilibrar, vamos melhorar, vamos perder peso, porque aí depois a gente entra com a cereja do bolo. Tá? Vamos fazer o bolo primeiro. Que aí, de fato, vai fazer o efeito aí que ela vai fazer o efeito bom, né? Porque ele não vai ter receptor antes para aquela testosterona. Então ele vai se frustrar. É o que eu falei, a expectativa e realidade. Né? A alimentação, treino e o sono, ele ajuda a criar o receptor ou não? Não é que ele ajude a criar o receptor. Ele vai liberar os teus receptores. O receptor já existe, mas já existe, mas ele não vai ser utilizado ou ele está ocupado por outros hormônios. Aí a importância da medicina integrativa, né? Porque eu imagino, eu não sei no caso do doutor, mas eu, vendo por mim, por conhecidos meus, a maioria quer um milagre. Quer tomar alguma coisa e ficar definido, ficar grande, ficar disposto, ficar libido alta, sem fazer nada. Não existe pílula milagrosa.
Existe foco, né? Existe treino e alimentação. Ninguém vai ficar maravilhoso com uma medicação, com um hormônio. Isso não existe. Você tem que ter foco. A idade, o doutor comentou antes, é 35 anos, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, até questiono porque vê no meu caso, né? Hoje eu faço uso da testosterona em gel, porque ela é um pouco mais leve, só que eu cheguei num ponto, até começo do ano, final do ano passado, que eu conseguia trabalhar, mas disposição para ir num treino, para fazer o jiu-jitsu, eu não tinha mais. Aí fui atrás fiz consultas, minha testosterona não estava tão baixa, acho que estava em 400 e alguma coisa, mas esse gel já conseguiu me tirar daquela estagnação. Eu já consigo ter uma vida mais ativa, mesmo não estando tô nos 30 agora. É muito novo, não é? Ou pode variar da pessoa? Não, você pode ter o que a gente chama de hipogonadismo, né? Uma produção diminuída de testosterona, tá? Existe o hipogonadismo primário, secundário. Bom, a gente não vai entrar aqui nesses detalhes técnicos de medicina, tá? Mas você pode estar hipogonádico, você pode estar produzindo pouca testosterona realmente, pode estar utilizando pouca testosterona, né? E aí a gente tem que investigar por que você está produzindo pouca testosterona. Até assim, né? Dependendo do tipo de problema que você tem, você pode ou não usar testosterona, você pode usar outros medicamentos, outras fórmulas para aumentar a produção da tua própria testosterona. A gente pode estimular a tua testosterona endógena, sem necessidade de você ter que fazer uma reposição exógena de testosterona. Tá? Produzir o que já existe e não trazer de fora. Exatamente. E assim, hoje, atualmente, a gente vive também num mundo muito doido, né? Principalmente, a gente vê no nosso círculo, principalmente profissional, empresário, diretor, o cara sempre está precisando dar uns 5, 10% a mais. Essa carga do trabalho, ela pode reduzir a testosterona ou não tem nada a ver? O estresse, às vezes, ali, a correria do dia a dia, ou não influencia? É como eu falei, é multifatorial, tá? Tudo pode ajudar a reduzir o teu ânimo, a tua disposição física, né? Não é só a testosterona que vai te deixar um super-homem. Eu vou me livrar de todos os meus problemas só usando testosterona, tá? Não, ontem mesmo eu atendi um executivo, uma grande empresa lá de Jaraguá. Então, os exames dele estão muito bons. Ele tem 54 anos, os exames dele estão muito bons, mas ele está muito cansado. A cabeça dele já não funciona mais direito, ele já não consegue ter foco nas reuniões dele, tá? E eu vi os exames dele, a testosterona boa, os exames gerais dele todos bons ali, uma pequena deficiência de vitamina D, que é comum hoje em dia. Sim. Mas assim, eu não fiz testosterona para ele. Eu até conversei com ele para saber como estava a vida sexual dele, como é que estava a libido, tudo, né? Mas para esse homem eu optei por fazer outras coisas, né? Coenzima Q10, uma medicação específica para o cérebro, que é o Brain Factor, né? Fazer NADH. Brain Factor, nunca tinha ouvido falar. Brain Factor, que chama. Então, assim, é para estimular o funcionamento cerebral. A gente trabalha com outros neurotransmissores que vão ajudar, né? Principalmente que hoje em dia, principalmente no Brasil, o Brasil, acho que, se não for o primeiro, é o segundo país do mundo que mais se usa antidepressivo. Caramba! Né? O SUS distribui fluoxetina. E a fluoxetina é um antidepressivo. É levinho, mas tem os efeitos colaterais. Tá? Já é um antidepressivo. E existe a questão do flúor, que fluoxetina é flúor. E o flúor é tóxico. A gente sabe que o flúor é tóxico. Tá? Então, assim, existem clonazepam. Clonazepam é tóxico. Bromazepam é bromo, é tóxico. Nossa. Então não existe remédio que não tenha, tirando os fitoterápicos, que não sejam tóxicos. Você vai ter um efeito esperado e vai ter um efeito não esperado do remédio. O SUS distribui a fluoxetina, mas não distribui uma vitamina D, não repõe uma B12, que realmente poderia ajudar, na verdade. Mas se a gente entrar por essa senha, a gente vai mudar aqui o foco do porque podcast. Falta alguma coisa. Quando alguém chega num estágio como assim, é como o doutor falou, temos os nossos tripés, está faltando alguma coisa. Então a alimentação não está suficiente para você ter todos aqueles vitaminas e minerais. E eu vou falar para você, eu vou te falar, quem mais usa fluoxetina é a mulher. E a mulher em que idade? É a mulher na idade da menopausa. Porque, na verdade, a mulher entra na menopausa e ela vai entrar em depressão se ela não repuser o hormônio. Então, hoje, muitas mesmo das depressões que a gente vê nas mulheres
É por falta de hormônio. Entendeu? E, infelizmente, a maioria dos profissionais de saúde, dos médicos, não estão capacitados a tratar isso. Não sabem disso. E aí vai no posto de saúde, é mais fácil dar uma fluoxetina, né? É muito mais fácil o cara chegar lá com pressão alta, você dar um antihipertensivo que dizer para ele, pô, vamos trabalhar a tua saúde para você não ter mais pressão alta? Trata o sintoma, mas não trata a causa, né? Ah, diabetes. Oh, o cara tá diabético, mas o que é diabetes? A diabetes é uma doença nutricional. O cara ficou, a não ser que seja diabetes tipo 1, que é uma falha do pâncreas em produzir insulina, né? Se o cara fica diabético de tipo 2, geralmente é porque ele está comendo mal. A nutrição está inadequada. Se ele faz uma nutrição adequada, faz exercício físico, ele não precisa tomar remédio, tá? Então, Doutor deve ver bastante exame de muita gente, né? Eu até vou compartilhar algo dos próprios meus exames que eu tive, né? Mandei para a farmácia de manipulação, que manipula minhas vitaminas, né? Tudo que eu venho tomando. E aí eu fiquei meio impressionado quando ela falou assim, Jonathan, não chegou até hoje um exame tão bom. Tu é muito fora da curva. Nunca vi. A gente nunca viu. Todo mundo ficou de cara aqui com esses teus exames. Compartilhei com os colegas. Ficaram de cara com os exames. Falei assim, não é comum isso. A gente não vê exames assim, nesse nível. E aí, é como o doutor falou. Se a pessoa tiver realmente... corrigiu a alimentação, corrigiu o exercício físico, isso tudo já vai trazer uma melhora significativa para a pessoa, né? Exatamente. Após isso, né? Já corrigi a casa, limpei a casa, ainda está faltando algo. E aí entra a reposição. E quais benefícios a pessoa pode ter no organismo repondo essa testosterona caso esteja abaixo? Cara, quais ganhos? É como eu falei, se você usa a testosterona que está faltando, você está repondo aquela testosterona, você vai melhorar o ganho de massa muscular, você vai queimar a gordura, você vai melhorar a função cerebral, você vai melhorar o teu sistema imunológico, porque a testosterona também ajuda no sistema imunológico. Você vai melhorar a tua iniciativa, a tua libido. A libido não é só para atividade sexual, é a tua iniciativa para tudo na vida. Né? Você vai ter iniciativa para as coisas. Então, o homem precisa disso, tá? Claro, a mulher também precisa, por isso a gente também faz reposição hormonal de testosterona na mulher, obviamente com uma dose muito mais baixa, porque a mulher não precisa de tanta testosterona quanto o homem, né? Mas todo mundo precisa e merece ter uma vida saudável com a sua reposição hormonal. Uma vez me falaram que a testosterona é um hormônio da decisão. É isso então, aí. O cara que tem bastante testosterona, ele é decidido. Ele já sabe o que tem que fazer e assume as coisas, né? Assume as rédeas das situações. E se falta testosterona, o cara já fica naquela... É o macho alfa, né? Não consegue... exato. Tem relação. Tipo, o macho alfa que fala é o cara que tem bastante testosterona? Normalmente, sim. É isso mesmo. Normalmente, sim. Até isso só no ser humano ou também no reino animal? Isso pode acontecer também? Eu não posso te dizer sobre o reino animal, porque eu nunca estudei sobre isso, mas eu acredito que seja a mesma coisa. Tem no livro do Jordan Peterson que ele analisa, acho que é a lagosta, cara. Ou é algum outro ser do mar, assim, que ele repara que o que está mais depressivo, ele toma a atitude de ficar meio para baixo, de não andar. E eu não tenho certeza, posso estar dizendo uma fake news, mas eu acho que eles trataram isso, não, talvez com hormônio, com algum antidepressivo, e esse bicho ali, esse animal, depois foi tratado, ele melhora a postura dele, ele vira o macho alfa, porque era algum... Eu vi com gorilas um estudo sobre isso também. É? Tipo, tinha o gorila lá, o macho alfa, o dominante, era o cara que tinha mais testosterona e aplicaram mais testosterona no que tinha menos. E ele... muda completamente o comportamento. Só que ele não briga com o chefe ainda. Ele ainda respeita a hierarquia, mas já muda tá em segundo ali, se o cara der uma bobeira... abaixo dele, por isso que eu falei, eu acredito que sim, tá? Eu Domina acredito que que a tá abaixo. testosterona excessiva determine ali o macho alfa. Mas não posso te garantir porque eu nunca li sobre isso. O doutor falou também agora um ponto, não vou colocar o doutor em maus lençóis, porque a gente não sei se faz sentido ou não, até o que eu vou falar, mas a primeira vez que eu consultei com o doutor, acho que uns 4 anos atrás, a gente analisou e viu, minha testosterona estava realmente bastante baixa, e eu tinha vários sintomas pô, não queria fazer nada, de falta de ânimo. A dinamia mesmo. Nossa, eu era morto praticamente, fazia todo sentido pelo exame de testosterona. Mas principalmente pelo TDAH, porque a gente fala, a gente tem TDAH, então depende de remédio para ter uma boa concentração para fazer as coisas, principalmente. E naquela época eu tomava todo dia Ritalina ou Venvance. É algo comum.
E agora que a gente está fazendo o tratamento, minha testosterona está em 500, um pouquinho acima de 500. Esse ano que a gente mudou essa questão de tratamento, fez a reposição hormonal, eu nunca mais usei Ritalina. Nunca precisei mais usar medicamento para TDAH. E trabalho muito melhor do que trabalhava naquela época mesmo com remédio. Então, realmente, concentração, disposição, decisão, ânimo, realmente mudou essa questão na minha vida. Então, dependendo de alguns sintomas que a gente tem, então, eu achei interessante, porque eu não sabia. A testosterona também envolve a questão cerebral, cognição, melhora o desempenho cerebral. Mas eu até, assim, também não vou questionar o teu diagnóstico de TDAH, tá? Mas hoje a gente tem muitos diagnósticos de doenças neurológicas, tá? Transtorno bipolar, depressão, que hoje a depressão é o mal do século, né? Como dizem. Ansiedade também. Ansiedade, né? Mas, assim, na verdade, não são transtornos psiquiátricos, são transtornos por deficiência hormonal. Tá? Então, no meu caso, pode ser um caso. Teu caso, exatamente o que eu ia te dizer. Talvez o teu diagnóstico não tenha sido correto. Você tem TDAH, mas na verdade você estava com hipogonadismo. Você estava com falta de testosterona. E aí você repôs a testosterona, acabou o TDAH. Pô, que milagre, né? Nunca vi tratar TDAH com testosterona. Então o problema não é o TDAH, o problema é que você estava com hipogonadismo, tá? Como também já vi casos de mulheres diagnosticadas jovens com um transtorno bipolar. Pô, cara, 29 anos, ninguém tem diagnóstico de transtorno bipolar aos 29 anos, isso não existe, tá? A mulher tinha deficiência hormonal severa, e aí você trata aquela mulher, sabe? Você repõe os hormônios, e aí muda a vida completamente da pessoa, né? A mulher também na menopausa, tô deprimida, tá em casa, acabou a minha vida, não tem mais vida sexual, acabou meu casamento e tal. Faz uma reposição hormonal. Cara, uma virada de chave na vida da pessoa que é inacreditável. É inacreditável. Você bota só gasolina para andar, e o que é mais engraçado, e o que é mais engraçado, sim, você às vezes recebe uma mulher no consultório, né? Não é muito comum comigo, mas acontece mais com ginecologistas, mas já aconteceu comigo. Você recebe uma mulher na menopausa nessa situação, o casamento está ruim, ela está deprimida, a vagina está seca, ela tem dor, né? E aí você faz uma terapia de reposição, principalmente implantes, né? Você faz ali e a mulher voa, ela decola. Ela sai, aquele teco-teco que está no aeroporto, vira um jato. E daqui a um mês vem o marido atrás. Doutor, o que você fez com a minha mulher? Que eu tenho que acompanhar. Eu não estou aguentando essa mulher mais não. Entendeu? Isso acontece. Mas acho que eu gostei muito desse exemplo, cara, porque foi a sensação que eu realmente tive. Que nem eu falei pro doutor, cara, parece que eu voltei a ter 20 anos depois que a gente começou esse tratamento. E realmente essa sensação, é como se eu realmente tivesse exatamente isso. Era um teco-teco, hoje são Boeing, tá ligado? Muda. E faz sentido até o hipogonadismo do teu caso, que tu vê o que funcionou de medicamento de TDAH pra ti são estimulantes. Exato. E às vezes esse estímulo era o que tava faltando por causa da baixa testosterona. E imagina o risco. Tu corrigiu rápido. E se tu fica ali 10, 15, 20 anos tomando medicamento que tu não precisa, de novo, se tu realmente tem TDAH, não investiga, né? Não investiga. Quem tem TDAH tem que tomar e não tem jeito. Mas se tu não tem, tu tá lá dando uma supradose de estimulante no teu cérebro, olha o colateral disso aí. Será que é exagero, talvez, falar que qualquer sintoma que você tenha de mau funcionamento, tipo, depressão, falta de disposição, fazer exame para ver se está faltando alguma coisa antes de tomar um remédio? Não, claro. Você tem que primeiro escutar a pessoa, né? Tá? A clínica ainda é soberana. Eu tenho vou fazer 33 anos de formado esse ano, tá? E infelizmente hoje em dia o que a gente vê, os médicos mais jovens principalmente, não escutam o paciente, né? Hoje em dia não se trata mais o paciente, se trata o exame, né? O cara pede tomografia, ressonância, cintilografia, 500 exames lá e trata o papel, não trata mais o paciente. E a clínica é soberana. Você tem que saber escutar o paciente, saber o que ele está sentindo, né? Colocar a mão no paciente, que hoje em dia quase não se faz, infelizmente. Tá? A rotina dele. E aí, por isso que eu pergunto para você, assim, teu diagnóstico de TDAH foi com quantos anos? Já faz uns 5, 6 anos. Com mais de 30 anos. Mais de 30. Geralmente o diagnóstico de TDAH é na infância. Tem ali a infância e a adolescência. Entendeu? Não se faz transtorno. Pô, você tinha TDAH quando era criança, de repente você ficou com TDAH,
É o inverso, normalmente, né? Muito estranho isso, sabe? Então, muito provavelmente, era um hipogonadismo, realmente, que você já estava e foi mal diagnosticado. Por quê? Porque não se pediu o exame. Ah, por quê? Porque eu não vou pedir exame de testosterona para um homem de 30 anos. É isso que acontece. Mas se o cara para te escutar, assim, pô, doutor, minha vida sexual não tá legal, tô cansado, não tô tendo mais ereção noturna, não consigo mais, minha mulher não me procura, ou eu mesmo viro pro lado e durmo para fugir da relação. Cara, tá faltando testosterona, óbvio. Qual é o homem que faz isso? A gente pensa, é cansaço, né? Falta de disposição. Eu tive um professor que falou isso assim, se você estiver em casa, tua mulher passar pelada na tua frente e você não fizer nada, pode procurar o médico que você tá ruim. Corre pro urologista. Tá ruim. Tá ruim, a coisa tá feia pro teu lado. Entendeu? Então, não pode. O homem tem que ter testosterona e a testosterona faz isso, né? Vai te dar esse ímpeto. Se você estava sem esse ímpeto, faltou conversa, faltou diagnóstico correto aí, né? Engraçado, a gente fica realmente medicamento, cara. Na verdade, era isso. Falta alguma coisa. Até vou linkar de novo com a pergunta anterior, que acho que eu falei outras coisas, não deixei o doutor responder. Nos exames da população em geral, que o doutor examina, como é que está a saúde no geral? Os exames que o doutor vê? Muito ruim. A maioria das pessoas estão muito doentes, né? Muito doentes. A maioria... Mas isso daí vem, como eu falei, vem por uma alimentação inadequada, por falta de exercício físico, falta de consciência, né? Como o Gabriel falou, você tem que ver a questão integrativa. Você tem que ver a pessoa como um todo, né? A pessoa não é um coração, a pessoa não é um pulmão, a pessoa não é um cérebro, a pessoa é um inteiro, é um integral. Então você tem que ver a saúde física, a saúde mental dessa pessoa, né? E você tem que ver a alimentação, você tem que ver suplementação, você tem que ver a atividade física, você tem que ver como está o casamento dessa pessoa, você tem que ver se ela está socialmente, como é que ela está. Então você tem que ter uma anamnese para buscar as causas do problema e não ficar dando remédio para tratar só as consequências. Porque se você chegar, a pessoa falar, não, eu estou deprimida, então toma aqui um antidepressivo, daqui a pouco a pessoa está tomando 10 antidepressivos. O que a gente mais vê hoje são o quê? Pessoas na terceira idade que vêm do cardiologista, vêm do geriatra. Cara, você pega a receita da pessoa, parece um pergaminho. Você desenrola, a pessoa toma 15, 16, 20. Eu já peguei paciente idoso tomando 25 remédios. Meu Deus. Quem vai ficar bem tomando 25 remédios? Ninguém. Uhum. A pessoa está extremamente intoxicada. Eu tive um caso no consultório que as filhas levaram a senhora e foi exatamente isso. Quando eu abri a receita, eram 15 remédios. Ela estava agressiva, estava batendo no marido e ela era normal. Isso foi na época da pandemia, né? E ela era normal. E aí eu falei, a primeira coisa que eu fiz, comecei a tirar tudo que não tinha necessidade. Por que ela está tomando isso aqui? Ah, porque ela estava com isso aqui. Não, mas ela estava com esse sintoma porque ela estava tomando esse remédio aqui. Esse remédio aqui dava esse sintoma aqui. Outro remédio para suprir o sintoma de outro remédio. Mas geralmente começa assim, tá? Geralmente começa desse jeito. O velhinho vai lá na consulta e assim, eu tô com uma dor de estômago. Aí começa a dar pantoprazol. Beleza. Aí tá. Só que pouca gente sabe, se você tomar pantoprazol cronicamente, você vai ficar diabético. Para começar. E o pantoprazol é o remédio que mais se toma hoje em dia, que mais se dá no posto de saúde, né? Pantoprazol, fluoxetina, remédio. E aí pega um exame do cara, tá com 200 de colesterol. Não, teu colesterol tá alto. Para mim, 200 de colesterol não tá alto, tá? Mas assim, aí começa a tomar simvastatina. Só que a simvastatina, que é o que se dá no posto de saúde também, a simvastatina vai baixar a testosterona, porque todos os hormônios esteroidais vêm do colesterol. Então, você precisa de colesterol para formar os hormônios esteroidais. Se você toma simvastatina, você não vai ter hormônio esteroidal. Para começar, vai diminuir. Não é que você não vai ter, mas vai diminuir. Tá? Então, ele toma simvastatina e a simvastatina também faz o quê? Forma a bainha de mielina cerebral, que é a bainha dos nervos que protegem o cérebro. Aí, o cara tomando simvastatina durante algum tempo começa a fazer confusão mental. Porque a simvastatina está afetando o cérebro. Aí entra vai tomar remédio para o cérebro. Aí o remédio do cérebro vai dar um efeito colateral.
Aí começa Aí quando você vê, é que eu falei, o cara tá com 15 remédios e um é para tratar o efeito colateral do outro. Então, um monte de absurdo. Ninguém tratou doença nenhuma. Mas só ninguém trataram tratou os doença sintomas. nenhuma, porque o cara continua cada vez pior. O velho, né, a velhinha estava bem e começou a ficar completamente fora da casinha. Aí eu tirei praticamente, assim, dos 15 remédios, eu tirei 7 de uma vez só. Né? Tinha uma filha dela que ficou meio assim, eu falei, não, vamos tirar e vamos ver como é que vai ficar. Vi os exames, né? Pedi exames, comecei a fazer as reposições que precisava. E aí, quando ela voltou na segunda consulta, eu tirei mais. Ela já estava muito melhor. Para resumir a história, 2 meses depois, a velhinha estava querendo ir para o bingo, mas o bingo estava fechado por causa da pandemia. Estava cozinhando, a filha me mandou um vídeo dela cozinhando em casa para o marido. Estavam envenenando. Estava querendo sair para dirigir, porque ela tinha carteira ainda. A velha estava totalmente intoxicada de remédio. Ressuscitou ela praticamente, que estava uma pessoa apática, né? Ela estava ali. Mas é isso que acontece hoje. Mas eu acho que isso aí que é a diferença de um médico para um bom médico. Igual tu comentou, hoje em dia, né? Até minha namorada está no 6º semestre de medicina. E eu acompanho o quanto de universidade nova está abrindo, está formando muita gente. Mas é aquele médico que quer te atender em 5, 10 minutos. Qual que é a tua dor? Essa daqui a receita, pô, vai embora. Pô, tu conta nos dedos quantos que vão lá, te investigam, faz uma anamnese mesmo, essa parte clínica. E até levando essa pergunta, essa parte da reposição hormonal também está evoluindo muito, né? A gente sabe ali que tem os injetáveis, eu acho que eram os mais comuns antigamente, o gel. E hoje em dia tem também os pellets, né? Os pellets. Como é que o doutor vê isso? Tu direciona de acordo com o paciente? Tem um que realmente é melhor do que o outro? Qual que é a distribuição disso? Isso vai depender de cada caso, tá? Hoje, se você pega uma pessoa bem equilibrada, uma pessoa que tem uma nutrição adequada, faz atividade física regularmente, né? E sabe o que precisa, o que ela quer, você pode indicar os pellets, tá? Eu vou falar de mim, porque eu estou usando pellets, né? Tá? Então eu faço atividade física 5, 6 vezes na semana no mínimo, tá? Bastante. Então se eu sou vegetariano por opção, tá? Mas sempre tive uma alimentação, de 10 anos para cá eu tive uma alimentação bem saudável, né? Procuro manter uma alimentação saudável, né? Mantenho o meu sono muito adequado, então eu mantenho a minha saúde, né? De uma forma que eu seja elegível para o hormônio, tá? É como eu falei, a gente não é todo mundo que é elegível para usar o hormônio, seja de que via for. Você pode ser intramuscular, pode ser transdérmica ou pode ser para os pellets, né? Intradérmicos ali, né? Porque cada pessoa, para você merecer o hormônio, a pessoa tem que estar muito bem de saúde. Tá? Quando a gente estava conversando aqui antes, se eu pegar um cara, chegar na minha frente um gordinho, né? Ah, não, eu vim aqui para fazer implante hormonal porque o meu colega fez e ele está ótimo. Mas como é que era o colega dele? Quem é o colega dele? O que o colega dele fez antes para merecer o hormônio? Diagnóstico não é copia e cola, né? Não é copia e cola. Todo mundo. Exatamente. A pessoa tem que merecer o implante hormonal, tem que merecer a terapia de reposição de testosterona, né? Porque se ele tiver, tá gordo, tá hipertenso, tá metabolicamente todo, né, estrupiado, eu preciso melhorar esse cara antes para ele merecer o hormônio, para que o corpo dele aceite. Porque se eu fizer hormônio, existe uma máxima na terapia hormonal que diz que muita testosterona é igual a pouca testosterona. Se você fizer muita testosterona, o excesso de testosterona desse cara vai se converter em estradiol. Ele vai perder e vai acabar tendo um efeito contrário. E se fizer pouca também? Se fizer muito pouca, também pode não ter efeito. Então você precisa fazer os exames, precisa manter essa pessoa dentro de um nível em que ela possa usar o hormônio da forma como ela merece e para que ela quer, né? Porque eu pego um homem de 50 anos que está saudável, eu posso fazer ali pellets de testosterona para manter ele saudável. Mas não, eu tenho um cara de 50 anos que ele quer ter uma performance melhor, ele quer ir para academia, ele quer ganhar massa muscular, vai usar mais pellets. Tá? Regula de acordo... de acordo com o desejo do paciente, né? Expectativa. Também a gente tem que dosar essa expectativa e mostrar a realidade para a pessoa. Às vezes a tua expectativa não vai bater com a realidade que você está esperando. Vamos trabalhar isso daqui. E vai assim. A questão dos pellets também é que tu não precisa fazer só a testosterona, tu consegue modular outras... Exatamente. Você tem pellets hormonais e pellets não hormonais, tá?
Existem pellets hoje em dia de tadalafila, por exemplo. O cara que tem disfunção erétil, ele pode colocar o pellet, não precisa ficar tomando a tadalafila todo dia, como é hoje em dia, né? Porque hoje a gente tem a tadalafila de 5 e de 20 miligramas. Né? Você pode manipular de 10, de 15, enfim. Mas, enfim, o que tem no mercado é 5 e 20 miligramas. Né? E 5 miligramas é para uso diário, 20 miligramas é para demanda. O cara toma quando vai ter relação. Né? E você pode fazer implantes de tadalafila de forma que você consiga saber mais ou menos quanto libera de tadalafila por dia para manter aquele cara sem necessidade de ficar tomando remédio todo dia. Isso vai melhorar. E a tadalafila hoje a gente sabe que ela não se presta só à ereção, tá? Ela melhora o fluxo cerebral, melhora o fluxo cardíaco. Então a tadalafila trabalha também na próstata. Então a tadalafila tem outras funções ali que são benéficas para esse homem, tá? Aí de acordo com o exame tu consegue fazer, por exemplo, os pellets ali. E aí você tem outros assim, você pode usar NADH, você pode usar a ADH é para melhora também da função celular, tá? E melhora o cérebro, melhora a tua disposição física, tua questão muscular. Você pode usar ocitocina, que é o hormônio da felicidade. Você pode implantar ocitocina. Tá? Na mulher na menopausa você tem gestrinona, você tem oxandrolona para melhorar também a questão muscular, tá? Você tem estradiol, você tem estriol. Então, assim, a mulher que tem candidíase crônica, por exemplo, você faz um implante de estriol, muda completamente. A oxandrolona pode ser usada por homem também? Porque eu acho que era mais usada por mulher, né? Pode, mas como você vai fazer uma quantidade tão grande de testosterona no homem, né? Que a gente usa bastante pellet no homem, no mínimo 6, tá? Não vai ter, porque seria mais para massa magra, mulher né? É muito melhor, exatamente. A questão da testosterona na mulher também, quando vai fazer essa dosagem, eu sinto que o colateral parece muito mais expressivo na mulher, né? Sim. A questão, às vezes, você vê mulher que compete em campeonato de culturismo, a voz engrossa, perde cabelo, traz espinha. Alguns casos até parece que a estrutura do rosto fica mais quadrada. Fica. É o hormônio, e agressivo assim na mulher? Sim, é a testosterona que faz isso. Ela cria caracteres sexuais masculinos. Tá? Cria. Entendi. Ela vai criar isso daí. E a questão da voz é o mais perigoso, né? Porque uma vez né? que altera, se você alterar a corda vocal, não reverte. Não volta mais, né? Não, Então, quando você vai fazer uma terapia de reposição numa mulher que trabalha com a voz, ela é uma radialista, ela é uma cantora, você tem que realmente botar o pé no freio e falar, tem certeza? É isso que você quer? Porque pode acontecer isso, pode mudar o timbre da tua voz, entendeu? Doutor, e uma outra pergunta, tem uma questão, né, de você fazer a reposição hormonal, o teu corpo para de produzir naturalmente. Mas isso é para todos os casos, independente da dose ou não? Isso depende da dose. Se você estiver numa dose dentro fisiológica, né, você continua produzindo, só vai parar de produzir quando é suprafisiológico, você exagera na dose? Como é que funciona essa questão? Por exemplo, você pega um homem de 36 anos, tá? Teoricamente, você está produzindo o teu hormônio natural, tá? Se você está hipogonádico, você não está produzindo, a gente vai tentar fazer uma quantidade de testosterona que vai suprir o que você precisa, de uma forma que o teu testículo não deixe de funcionar. Mas qualquer dose exógena que você faz vai suprimir o teu eixo, porque você precisa do FSH e do LH, que são hormônios hipofisários, para estimular o teu testículo a produzir a testosterona. Quando você mete uma testosterona exógena, seja de que via for, isso vai inibir o teu eixo. O teu LH e o teu FSH vão cair, eles vão parar de estimular, porque a tua hipófise vai entender que você já está com testosterona suficiente para produzir. Então você vai diminuir muito ou vai zerar realmente a tua produção. Tá? E você tocou num assunto interessante, porque assim, a gente tem que, por exemplo, você está fazendo terapia agora, né? Você teve neném agora. Sim. A tua fertilidade vai diminuir. Se você quiser ter outro filho, você tem que fazer uma coleta, você tem que guardar esperma, porque você pode. É claro que isso é reversível, sim, tá? Você pode parar de usar a testosterona e voltar a produzir bastante espermatozoide, mas a questão é que quanto mais tempo você usa a testosterona, mais atrofia o teu testículo vai ter. Ele vai diminuir.
Entendeu? Entendi. E você Então, vai diminuir também a produção de espermatozoides. E você pode ficar infértil. Então, normalmente, se você não teve filho ainda, é importante... Se você não teve filho e quer fazer ou precisa fazer uma terapia de reposição de testosterona, você tem que congelar o teu esperma. E no meu caso, que já tenho 2 filhas, já Se tá a você vida não feita. quer, Já não acabou, quer, já aí finalizou. não tem problema. Não tem mais esse problema. Mas Mas não quer dizer, nada, só. não Pois quer é. dizer que você não possa engravidar Eu ia a tua perguntar, esposa. não preciso fazer vasectomia? Então tá não, tudo certo. não quer dizer isso, não quer dizer isso não, porque você pode ainda você continua produzindo, são células diferentes, células de Leydig, células de Sertoli, são células diferentes no testículo, tá? Uma tem a função de produzir testosterona, outra tem a função de produzir espermatozoides. Elas não deixam de existir, tá? Então você continua produzindo espermatozoide, vai diminuindo a tua fertilidade, mas você ainda tem, né? E como já dizia, você precisa de um espermatozoide para o óvulo. Pode ser um super espermatozoide e já era, né? Isso em qualquer, até se for uma texto gel levinha, pode? Qualquer um. Caramba. Mas nesse sentido, o chip, né, o pallet, ele não é um pouco mais seguro do que as outras? Porque meu raciocínio, se eu injeto, tem lá aquele pico e depois cai. O pallet, ele vai estar sempre... Quase como se fosse uma libido também, que não tem picos, a vantagem do pellet é essa, é que você implanta uma quantidade, você faz uma conta, né, de forma que você saber mais ou menos quanto você vai liberar por dia de testosterona, tá? E dependendo do que você quer, né? Que eu falei, eu quero só uma manutenção. Você vai implantar ali 6 ou 7, no máximo 8 pellets de testosterona, tá? E aí você vai manter, a vantagem do pellet é essa, que ele vai iniciar, ele vai subir a curva da liberação da testosterona e vai estabilizar. Ele vai ficar estável durante 6 meses, 5 meses e meio, aí é que ele vai começar a cair. Geralmente o homem sente. Quando está terminando ali, está chegando nos 5 meses e meio, 6 meses, ele começa a sentir que precisa fazer um novo implante. Entendeu? Então, nesse caso é mais seguro, porque você mantém um nível mais estável, tá? Um pouco mais cômodo também, muito exato, mais né? cômodo, Tem que tá exatamente, se muito mais injetando cômodo. ali. Então, E hoje, os pellets seria tipo, se eu implementar 6, eu devo estar ali com uns 800 de testosterona. Se eu implementar 10, eu vou ter 1000 de testosterona. Nesse sentido. Mais ou menos isso. Depende do que você está buscando, tá? Se você quer ter uma performance muscular maior, você quer queimar gordura, você quer melhorar o teu treino na academia, você quer, né, ficar com mais massa muscular, você tem que colocar um pouco mais. Doutor, e esses caras que aí já entrando no universo de realmente... nem sei como é que eu vou usar essa palavra. Bodybuilder? Né? Exatamente. Os caras falam em atleta. 3.000 de testosterona, 4.000 de testosterona. Quando eu vi essas coisas pela primeira vez, mas que caralho, como assim? Os caras são loucos. Aí exagero, não tem como ser Esse que é saudável. não tem como. As doses super... Essa dose prejudicial. É muito prejudicial, quer dizer, não é muito prejudicial, mas aqui normalmente eles não usam testosterona, eles usam outras drogas, que são drogas, são drogas até que não deveriam ser usadas, né? E aí vai para o mercado negro, tudo, né? E realmente, assim, qual é o maior perigo disso? É que normalmente a testosterona aumenta o hematócrito, a quantidade de hemácias, né? Então, qual é o maior perigo que você tem na terapia de reposição de testosterona? São fenômenos tromboembólicos. O cara pode fazer embolia. Ele pode realmente... É que o pessoal fala, o sangue engrossou. E engrossa mesmo. Aquilo pode entupir ali uma veia, uma artéria, pode te dar um AVC, pode te dar uma trombose, entendeu? De membro inferior, tal. E aí é um problema. Deixa de fazer bem e já começa a fazer mal. Começa a fazer mal. E aí você faz lá o hematócrito do cara, tá em 55, 56, 57, tem que fazer uma sangria, tem que baixar aquilo ali de uma forma bem rápida para tentar diminuir o risco do fenômeno do tromboembólico. E parar, né? Tem que parar, bota o pé no freio, porque se continuar, a coisa vai... O que dizem que às vezes a performance antagonista à saúde, né? É. Tu tem que escolher isso meio aí. que um outro. Mas claro, se a pessoa vive disso, está competindo, talvez também não vai competir a vida inteira, né? Não vai. 5, 10 anos, porque até o corpo não aguenta, né? Não aguenta. Tanto isso que aí. a gente... Até eu acho que hoje em dia, se a gente pega, analisa campeonato de fisiculturismo, hoje em dia tá... Não que tá saudável, mas tu não tem igual aqueles caras ali do começo dos Do anos Arnold, 80. né? Exato. Ronnie Coleman. Tu não vê mais aquelas aberrações, porque aqueles caras lá, eu acho que eles nem tinham ciência do que estavam tomando. Só jogava pra dentro e treinava muito, 4, 5, 6 horas por dia. Hoje reduziu um pouco porque o atleta já tem acesso à informação. Eu vi um vídeo do Coleman uma vez, não sei se você viu ele fazendo leg press, tu viu? Uma tonelada? 1 tonelada, Meu Deus, uma cara. tonelada e 84 quilos. É. Meu Absurdo. Deus. Cara, eu não Só sei. que se tu pegar o Ronnie Mas tu viu como ele tá hoje?
Destruído. Ele não consegue se Não movimentar consegue sem ajuda. Mas pelo que eu li ali, aquilo ali não acho que. Dizem que não tem a ver com um treino. Acho que foi um erro numa cirurgia que botou um pino nas costas. Ele tem que tomar não sei quantos remédios para aguentar de dor, porque ele quase eu não sei, mas eu sei que mas com certeza a carga de peso foi o que levou ele à cirurgia. Né? Exatamente o que eu ia falar. Mas é um cara que, se tu pega ele no período natural, já era absurdo. Eu vi um podcast dele que questionaram mais ou menos qual o percentual de gordura que ele subia na competição. 0,3%. Cara, 3%. Você tá louco. 0,3%. O cara não tinha gordura nenhuma no corpo, né? Fora de competição, ele tinha 2, 3%, que assim, existe, humanamente não quase impossível, né? É um negócio... Se tu chegar em 10 já é muito pouco, muito cara. Pouco. Tu imagina 0,3, cara. Exatamente. É outra realidade, né? A gente tenta hoje em dia buscar performance e que bom que nós temos conhecimento disso. Porque, apesar, né? Eu sou um cara relativamente natural, mas a primeira vez que eu fiz uma academia foi 10, 12 anos atrás, né? E na época eu não tinha informação de nada. Então... Como eu era muito novo também, evidentemente não tomava nada, mas os caras grandes ali vinha não sei da onde, de não sei quem. É o mercado negro que ainda é muito ativo. Ainda né? é, E né? Infelizmente tem profissionais, entre aspas, né? Que pegam e dão o telefone do mercado negro pro aí que é o problema, porque não tem um aí você acompanhamento deixa de ser médico nenhum. e passa a ser traficante. Né? Você não tem acompanhamento nenhum para ver como é que tá o teu estado de saúde. Você acabou de falar sobre o sangue engrossar, por exemplo, exatamente. não acompanha, e daqui a pouco tá totalmente fodido. Fora que tem drogas aí que eu vi que até fora são efeito cardíaco, né? tá? Porque isso pode levar à insuficiência cardíaca também. Excesso de testosterona pode prejudicar o músculo cardíaco também. Tá? A testosterona, teoricamente, ela é protetora do miocárdio, do músculo cardíaco. Mas o excesso, é como eu falei, a diferença está entre a dose. Né? É na dose, a diferença é na dose, é veneno e dose. Quem vai indicar a dose ideal vai ser o profissional, o médico profissional. Então você pode melhorar até a função cardíaca com a quantidade adequada de testosterona. Tá? O nosso coração tem muito receptor para testosterona, músculo cardíaco. Né? Já houve estudos, inclusive, houve estudos de uso de testosterona em fase de infarto agudo do miocárdio, para melhorar a função cardíaca na fase aguda do miocárdio, do infarto. Então, a testosterona na dose fisiológica, né, terapêutica, é muito boa para o coração. Agora, a dose suprafisiológica, não. E suprafisiológica é aquilo que passa de 800... Passa de... 1.000. Passa de muito mais do que 1.000, 2.000. Isso é suprafisiológico. Isso é suprafisiológico. É porque a gente... Sei lá, posso citar algumas pessoas que eu conheço. O doutor Ivo tem 1.300 de testosterona livre, cara. Porra, de testosterona total, né? 1.300 naturalmente, cara. Porra, eu queria ser esse cara, entendeu? Esse caralho. Não, nada. Não toma nada. Mas ele é um cara também da medicina integrativa. Então, colesterol 230 também, como o doutor falou. 200 não é alto colesterol. Não. E precisa para produzir testosterona. Essa história do colesterol já é outra história que merece um podcast inteiro só para ela. Né? O colesterol... quando ele foi implicado na questão do infarto, tá? Foi um estudo de um patologista chamado Virchow, e ele fez esse estudo em macacos, não foi nem em seres humanos. Tá? Então ele pegou e seccionou artérias coronárias de macacos que tinham infartado, e ele viu ali placas de ateroma, placas de gordura, né? E nessas placas tinha o quê? Colesterol, tá? Mas não era só colesterol, né? Você tem a gordura saturada ali, tá? O que o colesterol estava fazendo naquela placa? Ou seja, o colesterol, ele foi pego na cena do crime com a arma na mão e tomou a culpa. Nossa. E ele não é o culpado exclusivo pelo problema dos infartos. Tá? O colesterol, na verdade, ele é uma substância anti-inflamatória. Né? A gente produz colesterol no nosso corpo. Deus não ia fazer essa sacanagem com a gente e a gente produzir uma coisa ruim. Né? Você vai produzir uma coisa ruim no teu fígado. Não existe isso. Né? O colesterol ele não é prejudicial. O problema é se você tem uma doença, uma hipercolesterolemia familiar, uma doença em que todo mundo na família produz 400, 500 de colesterol, isso é prejudicial. Quando o colesterol foi descoberto, a dosagem inicial normal para o ser humano era 300. Por que veio baixando? Pois é. Agora, por que veio baixando? Você sabe por que veio baixando? Porque a indústria farmacêutica precisa vender estatina. Né? Qual foi a primeira estatina criada no mundo?
foi uma estatina, a atorvastatina, que é o Lipitor, que ainda é o remédio mais vendido no mundo até hoje, desde a década de 70. Você acha que um remédio que vende bilhões de dólares há 60 anos, eles vão tirar do mercado? Não vai, cara. E aí vieram baixando a régua, baixando o nível do exame de testosterona para vender cada vez mais. E o pior de tudo é que os médicos, a maioria, caem nessa falácia de que a testosterona... Tanto que 75% dos casos de infarto não tem relação com colesterol. As pessoas têm colesterol normal ou baixo e infartam do mesmo jeito. Então o problema não é o colesterol. É claro que você não deve manter um nível alto de colesterol, principalmente o colesterol de baixa densidade, que é o colesterol LDL. Mas você precisa ter um colesterol total saudável e um HDL saudável. É mais barato para a indústria farmacêutica manipular a mídia. Muito mais. Porque hoje tu vê que a mídia já não é mais nada imparcial. Sim. Fazer alguns estudos lá, porque tem artigo científico. Mas, porra... Coisa mais fácil que existe é manipular artigo científico, tá? Manipular estatística. É a coisa mais fácil. Eu era um cara que era totalmente crente. Não, pô, se tá no artigo científico é verdade. Mas ela falou, cara, isso aí não tem nada a ver. Isso aí e aí eu vou falar, e faz sentido, porque a gente fica meio perdido no meio de tanta desinformação. Meu sogro, por exemplo, ele precisou, teve um negócio de coração, teve que colocar uns stents. Exatamente. Mas todos os exames que ele fazia de colesterol davam baixo. Por que teve problema de coração? Isso que eu te digo. Qual é a relação dele ter tido infarto, ou tido angina, ter feito ali a colocação dos stents e do colesterol dele, se tem o colesterol lá abaixo? Exatamente, foi o que a gente ficou se questionando. Tá, mas e aí? Não tinha resposta. O problema é só o colesterol? Tem certeza? É isso que eu estou dizendo. E aí, se você vai no médico, ele fala assim, hoje, colesterol 130, nossa, tá alto, você pega hoje qualquer paciente que se trata no SUS, qualquer pessoa a partir de 40, 50 anos, é dado estatina preventivamente para a pessoa. Caramba, nem precisa então... Nem precisa, a pessoa tá... Não, o seu colesterol está aqui com 190, vamos tomar uma estatina para segurar um pouquinho isso aqui, vamos tomar uma simvastatina? Aí a pessoa toma, né? Porque o médico está mandando. Mas por que tu acha que acontece isso, doutor? O médico ele já é ensinado errado e ele tem que buscar isso fora da faculdade ou a grande indústria vai ali e bota os representantes para desinformar? As faculdades de medicina não é de hoje, todas elas, e eu incluo inclusive a minha formação, porque eu fiquei 25 anos nessa mentalidade, depois é que eu saí dessa mentalidade, as faculdades de medicina são e sempre foram dominadas pela indústria farmacêutica. Sempre foram. Caramba. Tá? A indústria farmacêutica controla todas as faculdades de medicina. Desde que você é aluno na faculdade, você já recebe representantes de farmacêuticas lá dentro, trazendo remédio para você. Então, o cara lança um remédio. O que aconteceu, por exemplo, com o Vioxx? O Vioxx foi um anti-inflamatório lançado nos Estados Unidos. Tá? E os representantes farmacêuticos iam no consultório, lançamos o Vioxx, essa maravilha aqui e tal, né? da classe dos coxibes e tal, e começou todo mundo dar Vioxx, para escrever Vioxx, porque o representante do laboratório disse que era uma maravilha, os estudos enviesados disseram que era uma maravilha. Né? O que aconteceu? 75, 80 mil mortes nos Estados Unidos por causa do Vioxx. Caraca. Depois de nada do tempo. Meu Deus Aí do foi céu. só tirar do mercado, pronto. Mas até lá... Daí ninguém é culpado, ninguém culpa, porque é uma indústria muito grande. Isso que a indústria médica é E fortíssima, aí vou né? colocar na mesma conta do colesterol agora, recentemente, a B12 também, porque se a gente olhar a B12, normalidade até 800, tá na faixa normal. Agora, parece que esse ano baixaram para 300, então se tu tá com 300, tu tá normal. Então se tu tiver com 150, que seria extremamente baixo, eles vão falar, não, tá normal, não precisa. Isso é um outro grande problema que acontece. E aí vai para remédio daqui a pouco, né? O que acontece na medicina tradicional, assim, que a maioria dos médicos também não sabe ver exame. A maioria não sabe ver exame laboratorial. Eles se balizam pela régua do laboratório. Então, bota ali a faixa de normalidade. Tá? Vitamina D. Vamos pegar um exemplo da vitamina D. Normal de 20 a 40. Tá? Tá 20, tá normal. Esquece, não precisa aí, falar assim, tá aqui, tá 20, tá normal. Né? Vamos pegar uma coisa que é menos polêmica. Vamos pegar o ácido úrico. Tá? Bota ali de 2,5 a 7. Cara, quando que um ácido úrico, uma pessoa com 2,5 de ácido úrico é igual a uma pessoa que tem 7 de ácido úrico? Isso não existe. Não existe, é muito grande aquilo ali. Então você tem que pegar essa faixa de normalidade, entre aspas, do laboratório e dividir em 4 pedaços, em quartis, que a gente chama. A pessoa que está bem é a pessoa que está dentro do primeiro ou do segundo quartil.
está baixo, o ácido úrico não pode ser muito alto. As pessoas que estão acima, no 3º, 4º quartil ou acima, são pessoas que estão inflamadas ou que têm algum problema de ácido úrico. Tá? Isso é um exemplo. E a vitamina B12, a vitamina D3 é a mesma coisa. Cada fase do exame vai ter que ter uma interpretação, o médico vai ter que saber. Não dá para confiar no laboratório. Não dá para confiar no laboratório. O paciente vai lá e ele lê Cara, sozinho, a pior coisa disso, o melhor exemplo disso tudo é o hormônio tireoidiano. Às vezes chega uma mulher na tua frente, a mulher tá, é como eu falei, a clínica é soberana, a mulher tá escarradamente com hipotireoidismo. Ela tá depressiva, ela tá gorda, ela tá com frio nas mãos, ela não consegue dormir. Então aquela mulher não tem mais hormônio tireoidiano. Aí vai no clínico, do posto de saúde, e tá lá, não, o teu T4 tá lá dentro do normal, tá quase no pé ali, no mínimo da normalidade. Não, mas o teu TSH aqui, cara, TSH é hormônio tireoestimulante. É feito na hipófise também, que estimula a tireoide a produzir o T3, T4, os hormônios tireoidianos. Né? E eles botam na faixa de normalidade até 7 o TSH. Uma pessoa que está com 7 de TSH está muito doente. Muito. Porque a hipófise está gritando, está tentando estimular a tireoide a produzir, e a tireoide, às vezes, está produzindo o mínimo necessário para a pessoa ficar viva. Meu Deus. Entendeu? E os caras acham que aquilo é normal. Ninguém faz nada. Entendeu? Não sabem o que fazem. A pessoa começa a ter sintomas que poderiam ser resolvidos com a normalização daquilo e vai remédio. Agora da vitamina D, que o doutor falou, eu vi, que também não é uma vitamina, né? Parece que é um hormônio. O hormônio D já é chamado de hormônio D. É hormônio D, né? Então, eu vi alguns estudos, até não sei se realmente se eu vi errado, mas pelo que eu vi, de todo mundo que morreu de Covid na época e foi testado sobre a questão do hormônio, vitamina D, não teve uma única pessoa que tinha acima de 60. Nenhuma morreu. Nenhuma das pessoas que morreram de Covid estava acima de 60. Nenhuma morreu de Covid. Nenhuma estava. Todas estavam abaixo, assim, 30, abaixo de 20. Todas as pessoas que morreram de Covid estavam com vitamina D, que teoricamente estaria na normalidade, mas que seria baixa. Né? Porque a vitamina D ela é muito importante para dar o start do sistema imunológico. Entendeu? Isso é outra polêmica que eu falei. Eu não queria entrar nessa polêmica, mas vamos entrar. A vitamina D, ela não existe nível tóxico da vitamina D, tá? Louco, mas peraí. Então não existe nível tóxico. Mas a minha vitamina D, eu dosei meus exames semana passada, para ir lá para o curso, né, que eu te falei. Eu dosei, a minha vitamina D está em 100. 100. Caceta. Tá? Eu uso vitamina D todos os dias. Eu tomo todo dia vitamina D. Tá? E nem por isso eu morri. Estou aqui vivo, né, conversando com vocês. E já a minha vitamina D já teve em 140 e tal. O problema não é o nível da vitamina D. Tá? A vitamina D, você tem que ver como está o teu metabolismo de cálcio, você tem que ver a tua vitamina K2, você tem que ver o teu paratormônio, que é uma glândulazinha, né, da paratireoide, que é junto da tireoide ali. Tá? Então, se você tem o teu metabolismo de cálcio regulado, não existe nível tóxico de vitamina D. Existe o Dr. Coimbra, em São Paulo, que ele criou um protocolo para tratamento de doenças autoimunes, que é o protocolo Coimbra, que é com altíssimas doses de vitamina D. Os pacientes dele têm vitamina D de 300, 400. E estão todos vivos. E muito pelo vivendo contrário. bem, certo, super bem, né? E pacientes que estão curados, né, ou estáveis com doenças autoimunes. Nossa. Tá? Então, assim, não existe nível tóxico, existe você saber controlar essa questão do metabolismo de cálcio, porque se você tem uma quantidade muito grande de vitamina D e alterações de paratormônio, de cálcio, isso pode aumentar a produção de cálculo renal e outras coisas, tá? O metabolismo de cálcio pode causar outros transtornos. Então, por isso você tem que ter esse controle. Mas é o que você falou, na Covid, tem vários estudos mostrando isso mesmo, que a pessoa que tinha níveis elevados de vitamina D não morrem. Não morriam porque o sistema imunológico estava mais protegido. E era uma informação que durante a pandemia ninguém falava. Por que não tinha outdoor, a grande SUS, mídia falando no SUS? Não sendo polemizando vacina, não entrando nessa seara. Já falamos tanta coisa polêmica, vai entrar em vacina, vai ser... A gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas ao invés, né... Pô, dá vitamina D, porque eu sei que tem país que já agora tá aplicando vitamina D. Então, se a média tá em 40, aplica, acho que aquela 600 mil I, se não me engano, injeção, vai para 60. Então, já existe pellet de vitamina D também, tá? Você pode colocar pellet de vitamina D. E ficar com ela colocar regularizada. mais alta. Mas o foco aí, nesse caso,
Nunca foi a Excelente. saúde do paciente. Até interessante essa conversa nós como pacientes e entusiastas do assunto é ver o quão complexo é a carreira de medicina, porque tu já passa 6 anos lá, depois mais 3, 4 na especialização e depois mais alguns E tem que aprender pra o se que é realmente a verdade, né? Para se desconstruir. E eu acho que é aí que mora a dificuldade, porque às vezes a pessoa fica naquela, pô, já estudei tanto, isso aqui é o certo. A gente vê que com o doutor aqui que não, né? É se permitir saber não. Cara, é loucura, cara. Se for Chega pensar uma na hora que profissão. você desperta, né? Essa que é a Despertar, verdade. né? Imagina Eu um demorei engenheiro. 25 anos, mas despertei. Imagina um engenheiro, o cara estuda aquilo lá, aprende os cálculos pra fazer, aí tu sai da faculdade e fala assim, não, todos esses cálculos que você tá fazendo aí é errado. A metodologia... Tá, mas como é que faz? Aprende sozinho. Tipo, caralho! Não é fácil. Né? É tipo isso, difícil. medicina. A boa medicina é isso, na verdade, né? É isso aí. É isso aí. É Caramba. difícil. Não é simples, não. Mas na verdade é isso. A medicina você não pode. Hoje em dia, a maioria dos médicos aprendem algumas coisas, e eu digo até os médicos mais antigos, como eu, aprendem coisas na faculdade e tomam aquilo como verdade absoluta para o resto da vida. Entendeu? E não é, cara. Não é. A pessoa tem que saber dar o braço a torcer e dizer, porra, eu estava errado. Eu errei durante muito tempo na minha vida, agora, pô, vamos fazer da forma certa. Mas a maioria dos médicos não é assim. A maioria tem uma convicção e acha que aquilo que ele aprendeu na faculdade é o certo, entendeu? E usa um monte de falácia de estudos científicos furados para dizer, para justificar a sua crença, entendeu? Mas, infelizmente, o prejudicado nisso tudo é o paciente, né? Muito bom. Doutor, que prazer poder conversar, receber você aqui na nossa mesa, trocar essa ideia, muita informação que não fazíamos a menor ideia. Acabamos fugindo do tema, né? E se deixasse, com certeza iríamos muito mais longe ainda. Mas é bom desmistificar tudo isso. Acho que se já é difícil ter profissionais que já saíram, abriram os olhos, vamos dizer assim, né? Que é outro caminho, precisa ser visto. Imagina o restante da população que está consultando o médico do postinho que aprendeu isso, vai aplicar aquilo, vitamina D20 está ótima, não precisa fazer mais nada. E vai acreditar naquilo. Então, a gente realmente... Aí, por isso que o doutor falou, né? Recebo exames e vejo uma população muito doente. Muito doente. E isso explica, cara. Isso significa que o caminho que está hoje estabelecido, que é o da massa, não é o certo, está errado. Tá errado. Ele tem que... Realmente precisa haver um outro caminho. Mas hoje são poucos profissionais que estão dispostos, como o doutor. A gente vê alguns outros em várias áreas. O doutor Ivo, que é um cara que está sempre com a gente, né? Cliente, inclusive, da Alzar. O doutor Ivo Alves, de Jaraguá do Sul. Ele faz lift facial. Mas também nessa área que o senhor Ivo, falou. Ele é odontólogo, né? Exato, é odonto. Ele faz o lift e ele fala a mesma coisa. Cara, antes de você ficar bonito, você ficar saudável. Tipo, eu não vou fazer o lift de você. Você tem que merecer o lift, sabe? Então, realmente... A mesma coisa é o hormônio. Mas são muito poucos os profissionais que fazem realmente isso. Tem essa vira preocupação. seletivo, né? Tu não quer pegar todo mundo no mercado. Não. Tu para de pensar no dinheiro, na verdade. Não é Tu até questão lucra do- mais, né? Mas a tu questão- seleciona... Principalmente Não é a questão dos pellets, né? Que o pellet não é uma coisa barata, tá? Se você vê assim, se você for ver o preço de custo, inclusive, de um pellet de testosterona, de um pellet de NADH, aquilo não é barato. Né? Por isso que até o Jonathan um dia falou para mim assim, alguém fez Sim. um orçamento para ti, ficava 5 mil e tal. Mas é isso alto. mesmo. É caro mesmo. É caro. É caro. É caro Produto, porque né? o pellet é caro. E dependendo da quantidade de pellets que você vai implantar, e não se não for só testosterona, fica mais caro ainda, tá? Então, assim, é um negócio mas você tem que botar na balança para ver o custo-benefício daquilo, entendeu? Aí vale a pena. Mas não existe só esse caminho, como o doutor Não, falou. não tem existe o só gel, esse caminho. Tem outras opções que Tem você outras pode... opções, exatamente. Talvez esse seria a Ferrari. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma Ferrari. Exatamente. Mas tem gente que, cara, eu tenho dinheiro, eu quero a Ferrari. Se eu tivesse dinheiro, eu ia querer ter a Ferrari, que eu quero o melhor. Eu quero não É até na minha melhor engraçado isso, normalidade. assim, falando principalmente de mulheres na menopausa, né? Como eu falei antes aqui, eu brinquei, é verdade, assim, a mulher vai lá e você faz o mínimo para ela, no início ali de pellets, ela muda tanto a vida dela que o marido volta no consultório e fala assim, o orçamento para o próximo pellet já está garantido, pode fazer, tá? Quer fazer mais alguma coisa? O próprio paciente volta e fala assim, eu vou pagar o que for. É performance. Quando a pessoa passa a viver melhor, a qualidade Tu de ganha vida. mais dinheiro. A mulher Exato. muda completamente a vida dela, entendeu? E muda a vida do casamento, muda a vida do próprio marido, às vezes. Então, a pessoa às vezes fala assim, não, esse investimento vale É um a pena. caminho sem volta. Isso aqui é muito bom para mim. É um caminho sem Né? volta. Mas é assim, nem todo mundo merece o pellet, né? Eu não vou chiar porque, não, vou ganhar tanto aqui, X. Não é isso, eu não estou pensando nisso. Não. O profissional que faz isso é mercenário. Não é isso. Você tem que pensar na saúde da pessoa primeiro.
assim, vamos ver como é que você vai ficar muito bem, depois você me diz como é que você ficou. Aí normalmente é o que acontece, a pessoa confia em ti, porque vê que você não está querendo arrancar o dinheiro dela. Ela confia em ti, fala assim, não, doutor, realmente eu fiquei muito bem aqui, assim, eu quero até que você faça outras coisas, porque eu quero ficar melhor do que eu já estou. Sim. Então você tem que ver a expectativa da pessoa, colocar a realidade para ela e depois você vai trabalhando aquilo ali. Né? Mas o importante é você ver que você mudou a vida de uma pessoa. Isso é que é o mais gratificante. Muito bom ver esse movimento, muito bom ver o doutor sendo aí à frente aí, né, nessa questão hormonal, mudando o pensamento que é o comum. Poxa, e todo mundo que está assistindo esse vídeo, se tiver qualquer... estou me sentindo mal, né? Será que é alguma doença? Estou tomando muito remédio? Cara, procura um médico com um pensamento integrativo. Primeiro, exatamente. Vai fazer os exames que provavelmente você não precisa tomar tudo aquilo que você está tomando. Essa é a minha sugestão. Exemplo. Procura um médico integrativo. Né? Não existe... porque senão a pessoa fala, porque a consulta do médico integrativo é muito cara. É um investimento que você está fazendo na tua saúde. E não sem existe volta. Nada mais importante do que a tua saúde. Uma vez que tu passa a se sentir bem, tu não volta mais atrás. Não volta mais atrás. É exatamente isso mesmo. Eu sempre digo para os meus pacientes uma frase que eu aprendi com o Dr. Laí Ribeiro, que é verdade, assim, quem não tem tempo para cuidar da sua saúde vai arrumar tempo para cuidar da doença, porque vai ficar doente. Dr. Laí Ribeiro, que talvez nos anos 90 muitos chamavam de charlatão. Até hoje chamam. Só se prova que ele estava certo. Cada vez mais que o tempo passa, ele estava certo de tudo que ele falava. Né? Tudo. Até hoje tem muita gente que chama ele de charlatão. Caramba. Tá? Muita gente. Mas enfim. Hoje, tudo que eu vejo que passa no YouTube, Dr. Laí Ribeiro, vou lá e assisto. Porque a gente acaba saindo, tipo, com tirar a venda, assim, sabe? É incrível. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, disponibilizar de vir de Jaraguá para cá, para esse papo com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade e se tiver outras oportunidades, virei com prazer também. Fantástico. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até o nosso próximo episódio.